Terezinha dos Santos Oliveira jamais pensou que uma conversa de 15 minutos com Silvio Santos poderia transformá-la de uma vendedora desesperada em uma empresária milionária em apenas 2 meses. Era um sábado gelado de julho de 2019, às 6 da manhã, quando ela montou sua barraquinha improvisada na porta da Record TV, esperando vender algodão doce para os funcionários que chegavam cedo. Seus dedos estavam roxos de frio, mas ela não podia desistir. Em casa, 5 crianças esperavam o café da manhã e seu marido José precisava dos remédios caros para sua paralisia. "Moça, você está aqui desde que horas?" perguntou uma voz grave que fez seu coração disparar. Terezinha levantou os olhos e não conseguiu acreditar. Silvio Santos estava parado na sua frente usando um casaco simples e um boné. "Desde as 4 da manhã, seu Silvio. Preciso vender pelo menos 50 unidades hoje para comprar os remédios do meu marido." A resposta dela foi tão direta e honesta que o apresentador ficou em silêncio por alguns segundos, observando a determinação nos olhos daquela mulher magra de 34 anos. Silvio Santos comprou 10 algodões doces, mas em vez de ir embora, ele fez uma pergunta que mudaria tudo. "Terezinha, você quer continuar vendendo na rua pelo resto da vida ou quer aprender a fazer dinheiro de verdade?" Ela não sabia o que responder. "Quero aprender, seu Silvio, mas não sei nem ler direito." Foi então que ele sorriu daquele jeito característico e disse: "Então presta atenção no que eu vou te ensinar. É um segredo que uso há 50 anos nos meus negócios." Durante os próximos 15 minutos, na calçada fria de São Paulo, Silvio Santos revelou para uma humilde vendedora de Minas Gerais a estratégia mais poderosa que ele conhecia para transformar qualquer pequeno negócio em uma máquina de fazer dinheiro. O método era tão simples que qualquer pessoa poderia aplicar, mas tão eficaz que poucos empresários conheciam. "Se você fizer exatamente o que eu vou te falar, em 2 meses você vai estar ganhando mais dinheiro do que imagina", garantiu ele. Terezinha anotou tudo num papel amassado que encontrou na bolsa. Quando Silvio Santos foi embora, ela tinha nas mãos o mapa do tesouro que a levaria da pobreza extrema para um faturamento de R$300 mil mensais em apenas 60 dias. Mas primeiro, ela precisaria ter coragem de seguir cada instrução à risca, mesmo quando parecessem loucura para quem a conhecia. Você já se perguntou qual é o verdadeiro segredo por trás do sucesso de Silvio Santos? Como um camelô conseguiu construir um império que atravessa gerações? A resposta está na história real de Terezinha dos Santos Oliveira, uma mãe de 5 filhos de Uberlândia que descobriu na prática o método exato que o apresentador mais famoso do Brasil usa para transformar qualquer negócio em uma fonte inesgotável de dinheiro. Esta não é apenas mais uma história de superação, é um manual prático de como aplicar os ensinamentos de um dos maiores empresários brasileiros. O que você vai descobrir nas próximas páginas vai chocar você. Terezinha não tinha estudo, não tinha dinheiro, não tinha conexões. Ela tinha apenas uma máquina de fazer algodão doce e uma família para sustentar. Mas quando Silvio Santos compartilhou com ela sua estratégia secreta, tudo mudou de forma tão rápida que até hoje ela mesma tem dificuldade para acreditar. Em apenas 2 meses, ela saiu de vender algodão doce por R$2 na rua para faturar mais de R$300 mil mensais com uma rede de vendedores espalhados por 3 estados. A estratégia que Silvio ensinou para Terezinha é tão poderosa que pode ser aplicada a qualquer negócio, em qualquer cidade do Brasil. Não importa se você vende comida, roupas, produtos de beleza ou serviços. O princípio é o mesmo que fez do dono do SBT um dos homens mais ricos do país. Durante décadas, apenas os empresários do círculo íntimo dele conheciam esse método. Hoje, através da história de Terezinha, você também vai aprender. Se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desta transformação incrível.
Deixe seu like se você também quer descobrir os segredos de quem saiu da pobreza para a riqueza, seguindo os ensinamentos de Silvio Santos. E nos comentários, me conta de qual cidade e país você está assistindo. Vamos formar uma comunidade de empreendedores determinados a mudar de vida. Terezinha dos Santos Oliveira acordou às 3h30 da madrugada daquele sábado de julho, como fazia todos os dias há mais de 2 anos. No pequeno barraco de 3 cômodos na periferia de Uberlândia, ela preparava silenciosamente sua máquina de algodão doce caseira, enquanto sua família ainda dormia. José, seu marido de 38 anos, estava na cama, imóvel da cintura para baixo desde o acidente de moto que mudou suas vidas em 2017. Os 5 filhos, Mariana de 15 anos, João de 12, as gêmeas Ana e Alice de 8 anos e o pequeno Pedro de apenas 4 anos, dormiam espalhados pelos 2 quartos minúsculos. A rotina era sempre a mesma. Acordar de madrugada, preparar o material, pegar 2 ônibus até São Paulo, vender algodão doce nas ruas do centro até o dinheiro acabar e voltar para casa no último ônibus da noite. Terezinha conseguia vender entre 20 e 40 algodões doces por dia a R$ 2 cada um. Nos dias bons, voltava para casa com R$ 80. Nos dias ruins, mal pagava a passagem de volta. O aluguel de R$ 400 estava sempre atrasado, e os remédios de José custavam mais de R$ 300 por mês. Naquele sábado específico, ela havia decidido tentar algo diferente. Em vez de ficar no centro de São Paulo, onde a concorrência era feroz e os seguranças sempre a expulsavam, Terezinha resolveu ir até a região da Record TV. Tinha ouvido de uma colega vendedora que os funcionários da emissora compravam lanche na rua, especialmente nos finais de semana, quando havia gravações. Era uma aposta arriscada, porque significava gastar mais dinheiro na passagem e chegar num lugar desconhecido, mas ela estava desesperada. Quando chegou na frente do prédio da Record TV, às 5h30 da manhã, o local estava completamente vazio. Terezinha montou sua barraquinha improvisada, uma mesa dobrável emprestada de uma vizinha e uma máquina de algodão doce que ela mesma havia consertado com arame, e começou a preparar os primeiros doces do dia. O frio estava cortante e ela vestia apenas uma blusa de lã furada e uma calça jeans desbotada. Suas mãos tremiam, mas não era só de frio. Era o medo de ter tomado a decisão errada e voltar para casa sem nada. Às 6 em ponto, começaram a chegar os primeiros funcionários. Terezinha vendia um algodão doce aqui, outro ali, sempre com um sorriso no rosto apesar das dificuldades. Ela tinha aprendido que ser simpática era parte do negócio. As pessoas compravam mais quando ela conversava e perguntava sobre a vida delas. Foi assim que conseguiu vender 15 unidades na primeira hora, um início promissor para o dia. Mas ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Às 7h15 da manhã, um carro preto com vidros fumê parou bem na frente de onde ela estava. Terezinha ficou nervosa, achando que era alguém que viria mandá-la embora. Mas quando a janela do motorista abaixou e ela viu quem estava ali, quase deixou cair a máquina de algodão doce. Era Silvio Santos em pessoa, usando um boné simples e um casaco de couro marrom. Ele estava sozinho no carro, sem motorista, sem seguranças, como um homem comum que havia parado para comprar um lanche. "Bom dia, moça. Esse algodão doce está cheiroso. Posso provar um?" disse ele com aquele sorriso característico que Terezinha conhecia desde criança. Ela ficou tão nervosa que mal conseguia falar. "Que claro, seu Silvio, são R$ 2 cada um, mas para o senhor eu dou de graça", gaguejou, sem acreditar que estava falando com o maior apresentador da televisão brasileira. Silvio riu e balançou a cabeça. "Nada disso, mocinha. Negócio é negócio. Vou levar 5 unidades e vou pagar direitinho." Enquanto ela preparava os algodões doces com as mãos tremendo de nervosismo, Silvio desceu do carro e ficou observando o trabalho dela. "Você faz isso há quanto tempo?"
Perguntou ele genuinamente interessado. Há mais de 2 anos, seu Silvio. Meu marido não pode trabalhar e eu tenho 5 filhos para criar. A resposta dela foi tão natural e honesta que Silvio ficou em silêncio por alguns segundos, analisando a situação. Ele conhecia aquele olhar de determinação. Era o mesmo que ele via no espelho quando era jovem e vendia produtos na rua. E quanto você consegue ganhar por dia com isso? Continuou ele. Terezinha baixou a cabeça envergonhada. Uns 40, 50 reais nos dias bons, às vezes menos. Silvio Santos fez uma expressão séria e olhou diretamente nos olhos dela. Terezinha. Qual é seu nome mesmo? Terezinha. Escuta aqui, Terezinha. Você quer continuar ganhando 50 reais por dia pelo resto da vida ou quer aprender a fazer dinheiro de verdade? A pergunta pegou ela completamente desprevenida. Eu quero aprender, seu Silvio, mas não sei como. Não tenho estudo, não tenho dinheiro para investir, respondeu ela com a voz embargada. Foi então que Silvio Santos fez algo que marcaria para sempre a vida daquela família. Ele olhou ao redor, viu que não havia ninguém por perto e disse: Então, para tudo o que você está fazendo e presta atenção. Vou te ensinar o segredo que eu uso há 50 anos para transformar qualquer negócio pequeno em uma máquina de fazer dinheiro. Mas você precisa prometer que vai fazer exatamente o que eu disser. Terezinha parou tudo o que estava fazendo e se concentrou completamente no que ele ia falar. Naquele momento, na calçada fria de São Paulo, com o barulho do trânsito ao fundo e o cheiro doce do algodão doce no ar, começava a maior transformação da vida dela. Silvio Santos estava prestes a revelar os segredos que poucos empresários conheciam, e uma simples vendedora de rua seria a primeira a aplicá-los na prática. Silvio Santos encostou no carro e cruzou os braços, assumindo a postura de quem estava prestes a dar uma aula que valeria milhões. Terezinha, vou te contar algo que aprendi quando eu era camelô, muito antes de ter televisão, muito antes de ser famoso. A maioria das pessoas pensa que negócio é sobre produto. Está errado. Negócio é sobre gente. Ele apontou para a máquina de algodão doce dela. Você não vende doce, mocinha. Você vende felicidade. Você vende lembrança de infância. Você vende um momento doce na vida das pessoas. Entendeu a diferença? Terezinha balançou a cabeça, tentando absorver cada palavra, mas ainda não compreendia completamente aonde ele queria chegar. Silvio percebeu e continuou. Olha só, você cobra 2 reais pelo algodão doce. Por que 2 reais? Por que não 5? Por que não 10? A pergunta a deixou confusa. Por que ninguém vai pagar 10 reais num algodão doce, seu Silvio? É muito caro. Ele riu e balançou o dedo para ela. Aí está seu primeiro erro. Você está pensando como pobre, não como empresária. Deixa eu te explicar com um exemplo prático, continuou Silvio, enquanto pegava um dos algodões doces que havia comprado. Se eu vender isso aqui por 2 reais, numa esquina qualquer, é só mais um docinho barato. Mas se eu vender o mesmo produto na porta do shopping, no Dia das Crianças, com uma embalagem bonita e uma história legal, posso cobrar 10 reais fácil. Não mudou nada no produto, mudou tudo na apresentação e no contexto. Terezinha começou a entender aonde ele queria chegar, mas ainda havia dúvidas. Mas como eu vou conseguir cobrar mais caro? As pessoas conhecem o preço do algodão doce. Silvio sorriu daquele jeito malicioso que fazia sucesso na televisão. Primeiro segredo: você vai parar de vender algodão doce comum. Você vai criar algodões doces especiais, com sabores diferentes, com cores diferentes, com formatos diferentes. Vai dar nomes criativos para eles. O algodão da felicidade, o docinho dos namorados, o especial festa infantil. Cada um vai ter uma história, uma razão para existir. Segundo segredo, continuou ele, claramente empolgado com a explicação, você vai parar de vender na rua como ambulante. Você vai começar a vender como especialista em momentos doces. Vai criar um cardápio, vai ter uma marca, vai ter um uniforme bonito.
As pessoas não vão mais comprar de você por necessidade, vão comprar por desejo. Terezinha escutava cada palavra com atenção total, começando a visualizar as possibilidades que ele descrevia. Terceiro e mais importante segredo, disse Silvio, baixando o tom de voz, como se fosse revelar o segredo mais valioso do mundo. Você não vai mais trabalhar sozinha. Você vai ensinar outras pessoas a vender do seu jeito, com seus produtos especiais, seguindo seu método. Cada pessoa que trabalhar para você vai pagar uma taxa para usar sua marca e seus segredos. Em 2 meses, você vai ter uma equipe de vendedores espalhados pela cidade, todos pagando para trabalhar com você. A mente de Terezinha estava explodindo com tantas informações novas. Mas, seu Silvio, como eu vou ensinar outras pessoas se eu mesma não sei essas coisas direito? Ele riu e pôs a mão no ombro dela. Mocinha, você já sabe o mais importante, como fazer um bom algodão doce e como tratar bem as pessoas. O resto é só organização e estratégia. Vou te dar um mapa de como fazer cada passo. Silvio pegou um cartão de visita do bolso e começou a escrever no verso. Primeira coisa, segunda-feira, você vai numa gráfica e vai imprimir 100 cartões bonitos com o nome Terezinha, especialista em algodões mágicos. Vai custar uns R$ 20, mas é investimento. Segunda coisa, vai criar 5 sabores novos até quarta-feira. Morango, chocolate, coco, abacaxi e um especial da casa que só você sabe fazer. Ele continuava escrevendo enquanto falava. Terceira coisa, quinta-feira, você vai escolher 3 lugares fixos para trabalhar. Não mais ficar andando pela rua. Vai ser a Terezinha da porta do banco, a Terezinha da esquina da escola. Entendeu? As pessoas vão saber onde te encontrar. Terezinha estava anotando tudo mentalmente, tentando não perder nada. Quarta coisa, no fim da primeira semana, você vai procurar 2 pessoas que querem trabalhar vendendo algodão doce. Vai ensinar tudo o que aprendeu e elas vão te dar R$ 10 por dia para usar seu método e sua marca. Quinta e última coisa, disse Silvio, terminando de escrever e entregando o cartão para ela. Você vai anotar tudo o que vender todos os dias num caderninho. Vai ver quanto gasta, quanto ganha, quantas pessoas atendeu. Negócio sem controle não é negócio, é brincadeira. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Se você fizer tudo isso direitinho, em 2 meses você vai estar ganhando mais de R$ 1.000 por dia. Palavra do Silvio Santos. Terezinha olhou para o cartão com as anotações e sentiu uma mistura de esperança e medo. E se não der certo, seu Silvio? Ele sorriu e entrou no carro. Vai dar certo, mocinha. Você tem a coisa mais importante que um empresário precisa ter: necessidade de vencer. Agora é só seguir o plano. Antes de ir embora, ele abaixou o vidro mais uma vez. Ah, e Terezinha, daqui a 2 meses eu volto aqui para comprar algodão doce de você. Mas aí você vai estar cobrando R$ 10 cada um e eu vou pagar feliz da vida. Segunda-feira, 5 da manhã. Terezinha acordou mais cedo do que nunca, mas dessa vez não era para sair para trabalhar na rua. Era para começar a revolução que Silvio Santos havia plantado em sua mente. No sábado anterior, ela havia voltado para casa com a cabeça fervilhando de ideias e contado tudo para José e os filhos. A família toda ficou em silêncio quando ela reproduziu palavra por palavra a conversa com o apresentador. "Mãe, você tem certeza que não sonhou?" perguntou Mariana, a filha mais velha. Para provar que era real, Terezinha mostrou o cartão de visita com as anotações de Silvio Santos no verso. José, que apesar da paralisia sempre foi o estrategista da família, analisou cada ponto escrito. Terezinha, isso aqui é um plano de negócios de verdade. O homem não estava brincando, mas vai precisar de dinheiro para começar, e nós não temos. Era verdade. Eles tinham apenas R$ 40 em casa, mal o suficiente para comprar os ingredientes do algodão doce dos próximos 2 dias. Mas Terezinha havia tomado uma decisão durante a noite insone de domingo. Ela ia vender tudo o que tinham de valor na casa para conseguir o capital inicial.
O velho fogão que não usavam, 2 panelas de pressão que ganhara de casamento, um ventilador quebrado que talvez alguém quisesse consertar. José tentou dissuadi-la. E se não der certo, a gente vai ficar sem nada. Ela olhou para ele com uma determinação que ele não via há anos. José, a gente já não tem quase nada. A diferença é que agora temos uma chance. Na segunda-feira de manhã, em vez de ir vender na rua, Terezinha saiu de casa com uma sacola cheia de objetos para vender no ferro velho do bairro. Conseguiu R$ 200 por tudo. Uma fortuna para seus padrões. O primeiro destino foi a gráfica que ficava no centro de Uberlândia. Quero imprimir 100 cartões de visita bonitos, disse ela para o atendente mostrando um rascunho que havia feito em casa com a ajuda de Mariana. Terezinha dos Santos Oliveira, especialista em algodões mágicos, lia o cartão em letras coloridas, com desenhinhos de nuvens cor-de-rosa ao redor. O gráfico olhou para ela com cara estranha. Algodões mágicos? Que negócio é esse? Terezinha sentiu um frio na barriga, mas lembrou das palavras de Silvio Santos sobre confiança. É uma especialidade nova que eu desenvolvi. Algodões doces especiais para momentos especiais. O homem deu de ombros e fez os cartões. Custou R$ 25, mas ela saiu de lá se sentindo como uma empresária de verdade. O segundo passo foi a parte mais difícil, criar os 5 sabores novos. Terezinha nunca havia experimentado fazer algodão doce com sabores diferentes. Tradicionalmente, ela usava apenas açúcar cristal comum, que dava aquela cor rosa clássica. Mas Silvio tinha razão. Se ela queria cobrar mais caro, precisava oferecer algo diferente. Passou a tarde inteira na cozinha, com José dando sugestões da cadeira de rodas e as crianças como cobaias. A primeira experiência foi com gelatina em pó de morango. Ela misturou o açúcar cristal com o pó da gelatina e testou na máquina. O resultado foi surpreendente. Um algodão doce cor-de-rosa vibrante com sabor intenso de morango. "Mãe, isso está muito melhor que o normal", exclamou João lambendo os dedos. Animada com o sucesso, ela partiu para o chocolate. Misturou achocolatado em pó com açúcar cristal, mas o resultado ficou muito escuro e com textura estranha. Depois de várias tentativas, descobriu que a proporção ideal era 3 partes de açúcar para 1 parte de gelatina em pó ou essência. Conseguiu criar sabores de morango, abacaxi e coco, usando coco ralado fininho, e até mesmo um de chocolate que funcionou usando açúcar mascavo. O quinto sabor, o especial da casa, foi uma mistura de baunilha com leite condensado em pó, que ficou com uma cor amarelo claro e um sabor único e marcante. Na terça-feira, ela testou os preços. Em vez de vender por R$ 2 na rua, montou sua barraca em frente à escola particular do bairro, na hora da saída. Colocou uma placa feita à mão. Algodões mágicos, sabores especiais, R$ 5. As primeiras crianças que passaram ficaram curiosas. "Tia, que sabores você tem?", perguntou um menino de uns 10 anos. Terezinha apresentou cada sabor como se fosse uma obra de arte. "Este aqui é o algodão da felicidade, sabor morango. Este é o docinho dos sonhos, sabor chocolate." Para sua surpresa, as crianças não questionaram o preço. Pelo contrário, ficaram empolgadas com os sabores diferentes e as cores vibrantes. Em 2 horas, ela vendeu 30 unidades a R$ 5 cada uma. R$ 150. 3 vezes mais do que ganhava num dia inteiro, vendendo o algodão comum por R$ 2. Quando chegou em casa naquela noite, José e os filhos não acreditaram no relato. "Silvio Santos estava certo", murmurou José, contando as notas. "O homem entende de negócio." Na quarta-feira, Terezinha implementou o terceiro passo, escolher locais fixos. Depois de testar vários pontos durante a semana, definiu 3 lugares estratégicos. Na porta da escola particular às 5 da tarde, na praça central aos sábados de manhã e na porta do banco, no centro da cidade, na hora do almoço. Em cada lugar, ela chegava sempre no mesmo horário,
com o mesmo uniforme, uma camiseta branca com o nome Algodões Mágicos escrito com caneta para tecido e com um sorriso no rosto. O resultado foi além de suas expectativas. Em uma semana seguindo o método de Silvio Santos, Terezinha ganhou mais dinheiro do que ganhava em um mês inteiro no sistema antigo. Mas o melhor estava por vir. Na quinta-feira, uma vizinha chamada Rosângela se aproximou dela na praça. Terezinha, esse negócio seu está dando certo mesmo, né? Você não queria me ensinar, não? Eu também preciso de um dinheiro extra. Era exatamente o que Silvio Santos havia previsto. Outras pessoas queriam aprender o método que estava funcionando tão bem. Terezinha lembrou das instruções: ensinar o método para outras pessoas e cobrar uma taxa diária para elas usarem sua marca e seus segredos. Rosângela, posso te ensinar sim, mas você vai ter que pagar R$ 10 por dia para usar minha marca e meus sabores especiais. E vai ter que seguir todas as regras direitinho. Rosângela nem pensou duas vezes. Fechado. Quando a gente começa? Naquele momento, Terezinha percebeu que não era mais apenas uma vendedora de algodão doce. Ela estava se tornando uma empresária de verdade. Ensinar Rosângela foi mais desafiador do que Terezinha imaginava. Na sexta-feira de manhã, as duas se encontraram na cozinha improvisada que Terezinha havia montado no quintal de casa para treinar sua primeira funcionária. Rosângela era uma mulher de 45 anos, divorciada, com 2 filhos adolescentes, que havia perdido o emprego de faxineira no mês anterior. Ela estava desesperada para conseguir uma renda, mas nunca havia trabalhado com vendas ou comida. Primeira lição, disse Terezinha, assumindo pela primeira vez o papel de professora. Algodão doce não é só açúcar derretido. É magia que você está criando para alegrar o dia das pessoas. Ela mostrou para Rosângela como preparar cada sabor, explicando as proporções exatas que havia descoberto durante os experimentos. 3 partes de açúcar cristal para 1 parte de gelatina em pó. Sempre mexa bem antes de colocar na máquina, senão fica desigual. Rosângela queimou os primeiros 5 algodões doces. A máquina ficava muito quente, o açúcar grudava, e ela não conseguia fazer aqueles movimentos circulares que deixavam o doce fofinho e redondinho. Terezinha, acho que não vou conseguir, suspirou ela, frustrada depois de desperdiçar quase meio pacote de açúcar. Mas Terezinha lembrou das palavras de Silvio Santos sobre persistência e determinação. Rosângela, quando eu comecei, também queimei muito açúcar. Faz parte do aprendizado. Depois de 3 horas de treino intensivo, Rosângela finalmente conseguiu fazer um algodão doce decente de morango. Terezinha então partiu para a segunda parte do treinamento, o atendimento ao cliente. Nunca fale apenas algodão doce. Sempre apresente os sabores como se fossem especiais. Temos o algodão da felicidade, o docinho dos sonhos, o especial da casa. Muitas pessoas compram a experiência, não só o produto. Ela encenou várias situações, ensinando Rosângela a lidar com clientes difíceis, crianças chorando e adultos que reclamavam do preço. No sábado de manhã, chegou o momento do teste real. Terezinha e Rosângela foram juntas para a praça central, cada uma com sua própria máquina. A ideia era Terezinha trabalhar no lado norte da praça e Rosângela no lado sul, cobrindo mais território e atendendo mais pessoas. Lembra de tudo que eu te ensinei, disse Terezinha antes de se separarem. E qualquer problema, você me chama. As primeiras 2 horas foram tranquilas. Terezinha, já conhecida na praça pelos sabores especiais, vendia normalmente. Rosângela, nervosa mas determinada, conseguiu vender alguns algodões doces para pessoas curiosas com a novidade. Mas então aconteceu o primeiro problema. Uma mãe reclamou que o algodão doce de chocolate da Rosângela estava com sabor estranho. A mulher queria o dinheiro de volta e estava fazendo escândalo. Terezinha correu para ajudar. Viu que Rosângela havia usado açúcar mascavo demais na mistura, deixando o sabor amargo.
Com licença, senhora, disse Terezinha educadamente. Eu sou a responsável pelos algodões mágicos. Vamos trocar esse algodão doce por outro sabor que sua filha vai adorar, sem custo adicional. Ela fez um algodão doce de morango na hora, em formato de coração, e entregou para a menina com um sorriso. A mãe saiu satisfeita, e Terezinha aproveitou para dar uma bronca educativa em Rosângela. Rosângela, quando você erra a receita, todo mundo fica sabendo. Nossa marca fica manchada. Você tem que ter cuidado redobrado, porque agora você representa os algodões mágicos, não só a você mesma. A conversa foi dura, mas necessária. Rosângela entendeu a responsabilidade que havia assumido e caprichou ainda mais nos algodões doces seguintes. No final do dia, ela havia vendido 25 unidades, um resultado razoável para uma iniciante. Na segunda-feira, Terezinha implementou o sistema de controle que Silvio Santos havia recomendado. Comprou 2 cadernos pequenos e ensinou Rosângela a anotar tudo. Quantos algodões doces vendeu, de que sabor, que horas, para que tipo de cliente, quanto gastou em material, quanto lucrou. Negócio sem controle é brincadeira, repetia ela, lembrando das palavras exatas do apresentador. Os números eram impressionantes. Na primeira semana completa com Rosângela trabalhando, a dupla vendeu um total de 230 algodões doces. Terezinha sozinha vendia cerca de 40 por dia. Agora, com as duas trabalhando, vendiam mais de 60 por dia. Mas o mais importante era a taxa de R$ 10 diários que Rosângela pagava para usar a marca Algodões Mágicos. Em uma semana, isso representou R$ 70 extras sem Terezinha precisar trabalhar mais. José, que acompanhava tudo de casa, fez as contas no papel. Terezinha, se você conseguir mais 4 pessoas trabalhando como a Rosângela, só com a taxa diária você vai ganhar R$ 300 por semana. Isso sem contar o que você mesma vende. A matemática era empolgante, mas Terezinha sabia que cada novo funcionário representava mais responsabilidade, mais treino, mais controle de qualidade. Na terça-feira, apareceu o segundo candidato. Seu Antônio, um aposentado de 62 anos que morava no mesmo bairro, havia observado o movimento das 2 mulheres na praça e ficou interessado. Dona Terezinha, essa ideia dos algodões com sabores está dando certo mesmo, né? Será que um velho como eu consegue aprender? Terezinha lembrou que Silvio Santos sempre falava sobre dar oportunidades para quem estava disposto a trabalhar, independente da idade. O treinamento de seu Antônio foi completamente diferente do de Rosângela. Ele tinha mãos mais firmes por causa dos anos trabalhando como mecânico e aprendeu rapidamente a técnica de fazer os algodões doces redondos e uniformes. Mas tinha dificuldade com os nomes fantasia dos produtos. Dona Terezinha, esse negócio de algodão da felicidade não sai da minha boca. Posso falar só de morango? Ela teve que ser firme. Seu Antônio, o diferencial da nossa marca são esses nomes especiais. É isso que justifica cobrar R$ 5 em vez de 2. Depois de uma semana de treinamento intensivo, seu Antônio estava pronto para trabalhar. Terezinha definiu que ele ficaria responsável pela porta do banco no horário de almoço, um ponto estratégico onde passavam muitos adultos com dinheiro. Era perfeito para ele, que tinha jeito para conversar com pessoas mais velhas e sabia ser respeitoso com os clientes executivos. Na terceira semana de agosto, Terezinha tinha 3 pontos de venda funcionando simultaneamente. Ela mesma na porta da escola particular, Rosângela na praça central e seu Antônio na porta do banco. O faturamento diário havia triplicado e ela começou a entender na prática o que Silvio Santos queria dizer com multiplicar o negócio através de outras pessoas. Cada funcionário pagava R$ 10 por dia pela taxa de uso da marca, mais a compra dos ingredientes especiais que ela preparava em casa. O controle financeiro revelou números que ela jamais imaginou possíveis.
Na terceira semana, o faturamento total dos 3 pontos foi de R$ 1.200. Descontando os custos de material e as taxas dos funcionários, Terezinha lucrou R$ 800 em uma semana, mais do que ganhava em 2 meses no sistema antigo. José não conseguia acreditar quando ela mostrou os cadernos com todas as anotações. Mulher, a gente vai conseguir pagar todas as contas em dia pela primeira vez em anos. Mas Terezinha sabia que o verdadeiro teste estava chegando. Silvio Santos havia prometido voltar em 2 meses para comprar algodão doce dela. Faltavam apenas 3 semanas para completar o prazo, e ela queria surpreendê-lo, não apenas com o sucesso financeiro, mas com uma operação profissional que mostrasse que ela havia entendido completamente os ensinamentos dele. Era hora de pensar grande e implementar a fase final do plano. A 4ª semana de agosto marcou uma virada na mentalidade de Terezinha. Ela não pensava mais como vendedora ambulante, mas como empresária. Os cadernos de controle mostravam padrões claros. Sextas-feiras e sábados eram os melhores dias, o sabor morango era o mais vendido, e crianças entre 8 e 12 anos eram o público que mais consumia. Mas havia um problema crescente. A demanda estava superando a capacidade de produção dos ingredientes especiais em casa. José, não dá mais para preparar os sabores especiais na nossa cozinha, disse ela na segunda-feira de manhã, enquanto mostrava uma lista de pedidos que Rosângela e seu Antônio haviam feito. Eles estão vendendo mais do que conseguimos produzir. Precisamos de um espaço maior e equipamentos melhores. José, que havia se tornado o consultor financeiro não oficial do negócio, concordou. Com o dinheiro que a gente está ganhando agora, dá para alugar um ponto pequeno só para a produção. Terezinha encontrou um pequeno salão comercial de 30 metros quadrados no centro de Uberlândia por R$ 400 mensais. Era muito dinheiro pelos padrões antigos da família, mas agora representava apenas 2 dias de faturamento. Ela assinou o contrato e transformou o espaço numa mini fábrica de ingredientes para algodão doce. Comprou 3 máquinas industriais usadas, um fogão maior e montou uma bancada para embalar os sabores especiais em potes plásticos etiquetados. A profissionalização trouxe novos desafios. Terezinha descobriu que precisava de alvará sanitário para produzir alimentos, licença de funcionamento da prefeitura e cadastro no CNPJ para vender legalmente para outros revendedores. Meu Deus, José, que complicação é essa toda? Reclamou ela depois de uma manhã inteira correndo atrás de documentos. Mas José a tranquilizou. Terezinha, isso é sinal de que o negócio está crescendo de verdade. Silvio Santos com certeza passou por isso também. Enquanto resolvia a parte burocrática, apareceram mais pessoas querendo trabalhar com a marca Algodões Mágicos. Dona Maria, que vendia doces caseiros na feira, queria levar os algodões especiais para sua barraca nos fins de semana. Carlinhos, um jovem desempregado, se ofereceu para trabalhar nos eventos infantis que aconteciam na cidade. Em 2 semanas, Terezinha tinha 6 pessoas trabalhando com sua marca em diferentes pontos de Uberlândia. O sistema funcionava assim. Cada revendedor pagava R$ 15 por dia para usar a marca Algodões Mágicos. Recebia os ingredientes especiais pelo preço de custo mais 30% de margem e tinha que seguir rigorosamente o padrão de atendimento e apresentação que Terezinha havia estabelecido. Todos usavam camisetas padronizadas, agora produzidas profissionalmente numa serigrafia. Seguiam a mesma tabela de preços e ofereciam os mesmos 5 sabores especiais. A 5ª semana de agosto foi marcada por uma descoberta importante. Analisando os cadernos de controle de todos os revendedores, Terezinha percebeu que os algodões doces em formato diferente vendiam melhor e por preço mais alto. Carlinhos, que trabalhava em festas infantis, havia começado a fazer algodões doces em formato de animais, coelhos, cachorros, gatos, e conseguia vender por R$ 8 cada um. Por que ninguém me contou isso antes?
Perguntou ela durante a reunião semanal que havia instituído com todos os revendedores. Dona Terezinha, a senhora falou para seguir o padrão, então eu não quis mudar nada, respondeu Carlinhos meio sem jeito. Mas as crianças ficam loucas quando eu faço um cachorrinho ou um coelhinho. Os pais pagam qualquer preço. Terezinha percebeu que havia criado um sistema rígido demais que impedia a inovação. Decidiu mudar a abordagem. Cada revendedor poderia criar suas próprias especialidades, desde que mantivesse os 5 sabores básicos e seguisse os padrões de qualidade. A mudança foi revolucionária. Em uma semana, apareceram algodões doces em formato de flores, criação da Dona Maria para vender para namorados. Algodões doces gigantes de sabor especial da casa, invenção do seu Antônio para executivos que queriam impressionar os filhos. E até algodões doces coloridos em camadas, com 2 sabores no mesmo doce, ideia da Rosângela. Cada inovação permitia cobrar preços mais altos e atingir públicos diferentes. Os números da 5ª semana foram impressionantes. 6 revendedores trabalhando em pontos estratégicos, vendendo produtos diferenciados por preços premium, com uma mini fábrica produzindo ingredientes especiais para abastecer toda a rede. O faturamento total foi de R$ 2.800 na semana, um valor que Terezinha não conseguia nem imaginar 2 meses antes. Descontando todos os custos, ela lucrou R$ 1.500 líquidos em 7 dias. "José, a gente está rico!" exclamou ela na sexta-feira à noite, contando o dinheiro na mesa da cozinha. Mas José, sempre prudente, a lembrou. "Terezinha, a gente está ganhando bem, mas não está rico ainda. Rico é quando a gente tem dinheiro guardado para os meses ruins e não precisa mais se preocupar com as contas básicas." Ela concordou, mas por dentro sabia que haviam alcançado algo muito maior que dinheiro. Haviam conquistado dignidade, independência e um futuro para os filhos. Na 6ª semana, Terezinha recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Era de uma produtora de eventos de Belo Horizonte, querendo contratar algodões mágicos para trabalhar em uma festa de aniversário de uma criança de família rica. O evento seria no próximo sábado, pagariam R$ 1.000 pelo dia e precisariam de pelo menos 300 algodões doces em formatos especiais. Era a primeira vez que alguém de fora de Uberlândia conhecia o trabalho dela. E Terezinha percebeu que o negócio tinha potencial para crescer muito além do que ela imaginava. O telefonema da produtora de eventos pegou Terezinha completamente desprevenida. "Senhora Terezinha, soubemos do seu trabalho através de uma cliente nossa que visitou Uberlândia e comprou seus algodões especiais na Praça Central. Estamos organizando uma festa de 15 anos para 400 convidados e queremos algo diferenciado para as crianças presentes. Vocês conseguem atender em Belo Horizonte?" perguntou a coordenadora do evento, uma mulher com sotaque sofisticado que fazia Terezinha se sentir pequena. "Se claro que conseguimos", respondeu ela, tentando soar confiante, embora por dentro estivesse em pânico. Nunca havia trabalhado fora de Uberlândia, nunca havia feito 300 algodões doces em um dia, e nunca havia cobrado R$ 1.000 por um único evento. Depois de desligar o telefone, ela ficou parada por 5 minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. José, percebendo o nervosismo dela, perguntou: "O que foi, Terezinha? Você ficou branca." "José, eles querem contratar a gente para uma festa em Belo Horizonte. R$ 1.000 pelo dia. 300 algodões doces especiais. É muito dinheiro, mas também é muita responsabilidade." Ela mostrou as anotações que havia feito durante a ligação. A festa seria no sábado seguinte, das 2 às 8 da tarde, em um buffet de luxo na zona sul da capital mineira. Eles queriam algodões doces personalizados com o tema da festa, cores rosa e dourado, sabores exclusivos e apresentação impecável. A primeira reação de José,
foi de prudência. Terezinha, será que a gente não está se metendo numa encrenca? E se não der certo? E se a gente não conseguir fazer 300 algodões doces bonitos, a gente pode perder nossa reputação. Mas Terezinha lembrou das palavras de Silvio Santos sobre correr riscos calculados e aproveitar oportunidades. José, 2 meses atrás, eu estava vendendo algodão doce por R$ 2 na rua. Hoje alguém quer pagar R$ 1.000 pelo meu trabalho. Se isso não é sinal para crescer, eu não sei o que é. Na segunda-feira, Terezinha começou os preparativos para o grande evento. Primeiro, precisava garantir que conseguiria produzir 300 algodões doces perfeitos em 6 horas. Fez alguns testes na mini fábrica e descobriu que, trabalhando sozinha, conseguia fazer no máximo 50 algodões doces por hora. Para produzir 300, precisaria de pelo menos 2 pessoas trabalhando simultaneamente com máquinas separadas. A escolha óbvia foi levar Rosângela, que já estava experiente e sabia manter a qualidade mesmo sob pressão. Mas Terezinha percebeu que precisaria também de alguém para ajudar com a logística, carregar equipamentos, organizar os materiais, atender clientes enquanto elas faziam os algodões doces. Decidiu levar também Mariana, sua filha de 15 anos, que conhecia o negócio desde o início e era responsável o suficiente para ajudar num evento importante. Terça-feira foi dedicada aos sabores especiais. O tema rosa e dourado exigiu criatividade. Terezinha desenvolveu 2 sabores novos: Princesa Real, morango com um toque de baunilha, cor rosa intenso, e doce dourado, uma mistura de caramelo com leite condensado que ficava com cor amarelo dourada. Testou as receitas dezenas de vezes, até conseguir a cor e o sabor perfeitos. Também criou um terceiro sabor, Festa dos Sonhos, que misturava os 2 anteriores em camadas, criando um efeito visual impressionante. Quarta-feira foi o dia de pensar na apresentação. Se iam cobrar R$ 1.000, a apresentação precisava estar à altura. Terezinha comprou embalagens plásticas transparentes individuais para cada algodão doce, fitinhas rosa e dourada para amarrar e etiquetas adesivas com o logo Algodões Mágicos impresso profissionalmente. Cada algodão doce seria entregue como se fosse um presente, não apenas um lanche. Quinta-feira trouxe o primeiro problema sério. A produtora ligou avisando que haveria uma mudança no local da festa. Em vez do buffet fechado, seria numa área externa de um clube, por causa do número maior de convidados. Isso significava lidar com vento, possível chuva, e a necessidade de levar equipamentos mais pesados para manter as máquinas funcionando em área aberta. Terezinha quase desistiu nesse momento. José, isso está ficando complicado demais. E se der tudo errado? Mas José, que havia se tornado o maior incentivador do negócio, a tranquilizou. Terezinha, você já superou desafios muito maiores que esse. 2 meses atrás, você nem sabia que dava para ganhar dinheiro vendendo algodão doce diferente. Agora, você tem uma empresa funcionando. Se surgiu um obstáculo, é porque você tem capacidade para resolver. Ele tinha razão. Em 2 meses, ela havia aprendido a lidar com fornecedores, funcionários, clientes difíceis, problemas de qualidade, questões burocráticas. Um evento ao ar livre era apenas mais um desafio. Sexta-feira foi dedicada aos últimos preparativos. Terezinha alugou uma van para transportar 3 máquinas de algodão doce, todos os ingredientes especiais, as embalagens, 2 geradores portáteis, caso faltasse energia, e ainda levou material extra para qualquer emergência. A conta do aluguel foi de R$ 200, mas ela sabia que era investimento necessário para impressionar no primeiro grande evento fora da cidade. Na véspera do evento, Terezinha mal conseguiu dormir. Ficou repassando mentalmente cada detalhe. Chegada às 11 da manhã para montar tudo, teste dos equipamentos, preparação dos primeiros algodões doces de amostra, início oficial às 2 da tarde.
Tinha preparado material suficiente para fazer até 400 algodões doces, caso a demanda fosse maior que o esperado. Rosângela e Mariana também estavam nervosas, mas empolgadas com a aventura. Mãe, e se der tudo certo e aparecerem mais eventos em outras cidades? Perguntou Mariana na sexta à noite. Era uma possibilidade que Terezinha havia evitado pensar, porque parecia grande demais. Mas agora, na véspera do primeiro teste real fora de Uberlândia, ela percebeu que talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo. Os algodões mágicos estavam prestes a se tornar mais do que um negócio local. Estavam se tornando uma marca regional. Sábado, 6 da manhã. Terezinha acordou antes do despertador, com o estômago embrulhado de nervosismo e expectativa. Era o dia do grande teste, o evento em Belo Horizonte que poderia consolidar os algodões mágicos como uma marca profissional ou destruir sua reputação se algo desse errado. Ela havia preparado tudo nos mínimos detalhes, mas sabia que eventos ao vivo sempre reservam surpresas desagradáveis para quem não está preparado. Às 7 em ponto, a van alugada chegou na porta de casa. Terezinha, Rosângela e Mariana carregaram metodicamente todos os equipamentos. 3 máquinas de algodão doce, 2 geradores portáteis, 15 quilos de ingredientes especiais dos 3 sabores exclusivos, 300 embalagens individuais, materiais de decoração e até uma barraca pequena caso o tempo viresse. Parece que estamos mudando de casa, brincou Mariana, tentando diminuir a tensão que estava no ar. A viagem até Belo Horizonte durou 2 horas, tempo que Terezinha aproveitou para repassar mais uma vez o planejamento com sua equipe. Rosângela, você fica responsável pela máquina do sabor Princesa Real. Mariana, você cuida das embalagens e da apresentação. Eu fico com as outras 2 máquinas e converso com os clientes. Se aparecer qualquer problema, vocês me chamam na hora, entendeu? As 2 confirmaram, mas Terezinha percebia que elas estavam tão nervosas quanto ela. Chegaram ao clube às 10 da manhã, 1 hora antes do combinado. O local era realmente impressionante. Uma área verde de 2.000 metros quadrados, com jardins bem cuidados, um lago artificial e uma estrutura de festa que deve ter custado mais dinheiro do que Terezinha ganhava em um ano inteiro no sistema antigo. Meu Deus, sussurrou Rosângela. Que lugar é esse? A gente vai trabalhar numa festa de rico mesmo. A coordenadora do evento, Patrícia, era uma mulher elegante de uns 40 anos, vestida de forma impecável e falando no telefone em inglês quando elas chegaram. Depois de desligar, ela se aproximou com um sorriso profissional. Vocês são da Algodões Mágicos? Ótimo, estávamos esperando. O espaço reservado para vocês é ali, disse, apontando para uma área coberta próxima ao palco principal. A aniversariante chega às 2 e queremos que vocês comecem a servir às 2:30 em ponto. Montar a estrutura levou 2 horas. Terezinha havia subestimado a complexidade de trabalhar num local diferente do habitual. As tomadas não estavam onde ela esperava. Precisou usar extensões longas para conectar as máquinas e descobriu que uma das máquinas estava com problema na regulagem de temperatura, por causa do transporte. Calma, Terezinha, disse para si mesma. Você já resolveu problemas piores que esse. Com a ajuda de Mariana, conseguiu ajustar a máquina usando as ferramentas que havia trazido como precaução. 12:30, tudo estava funcionando perfeitamente. Terezinha fez alguns algodões doces de teste para verificar se as cores e sabores estavam corretos. O resultado a deixou orgulhosa. Os algodões Princesa Real ficaram com um rosa vibrante e sabor delicioso. Os doce dourado tinham uma cor amarelo brilhante única, e os Festa dos Sonhos, com as 2 cores em camadas, pareciam verdadeiras obras de arte comestíveis. Às 2 da tarde, começaram a chegar os primeiros convidados. Terezinha ficou impressionada com o nível social das pessoas. Carros importados, roupas caras, crianças vestidas como pequenos adultos. Por um momento,
Ela se sentiu deslocada com sua camiseta simples dos algodões mágicos. Mas então lembrou das palavras de Silvio Santos sobre confiança e postura profissional. Ela não estava ali como uma vendedora ambulante. Estava ali como empresária contratada para prestar um serviço especializado. A aniversariante chegou às 2h15, uma menina linda de 15 anos, vestida com um vestido rosa e dourado que combinava perfeitamente com os sabores que Terezinha havia criado. Quando a garota viu os algodões doces especiais, seus olhos brilharam. Mãe, que lindo! Tem algodão doce cor-de-rosa e dourado igual ao meu vestido. A mãe da aniversariante, uma mulher sofisticada, se aproximou para conhecer melhor o trabalho. São sabores exclusivos que desenvolvemos especialmente para a festa da sua filha, explicou Terezinha, usando o tom profissional que havia praticado durante a semana. O rosa é Princesa Real, sabor morango com baunilha. O dourado é doce dourado, caramelo com leite condensado. E esse aqui é nosso especial da casa, Festa dos Sonhos, que mistura os dois sabores. A mulher ficou impressionada. Que criatividade! Nunca vi algodão doce personalizado assim. Quanto vocês cobram por essa especialização? A pergunta pegou Terezinha desprevenida. Ela estava sendo contratada pelo evento, mas a mulher parecia interessada em contratar os serviços para outras ocasiões. Depende do tipo de evento e da personalização desejada, respondeu ela diplomaticamente. Mas posso deixar meu cartão caso tenham interesse em outros eventos. Foi a primeira vez que ela se sentiu realmente como uma empresária, não apenas uma vendedora. A partir das 3 da tarde, a procura pelos algodões especiais foi intensa. As crianças ficavam encantadas com as cores e sabores diferentes, e os adultos tiravam fotos para postar nas redes sociais. Que inovação incrível, comentou um dos pais. Meus filhos nunca viram algodão doce assim. Em 2 horas, elas haviam vendido mais de 200 algodões doces, um ritmo muito superior ao planejado. Às 5 da tarde, aconteceu algo que Terezinha jamais esqueceria. Um homem bem vestido, de uns 50 anos, se aproximou da barraca com uma criança no colo. Vocês são a Algodões Mágicos de Uberlândia? Perguntou ele. Sou empresário do ramo de eventos aqui em Belo Horizonte. Fiquei impressionado com o trabalho de vocês. Teriam interesse em uma parceria para atender eventos maiores na capital? Era Ricardo Mendes, dono de uma das maiores empresas de eventos de Minas Gerais. Senhor Ricardo, ficamos muito honrados com seu interesse, respondeu Terezinha, tentando conter a emoção. Podemos conversar sobre as possibilidades. Ele deixou seu cartão e marcaram uma reunião para a semana seguinte. Naquele momento, Terezinha percebeu que os algodões mágicos haviam ultrapassado definitivamente os limites de Uberlândia. O negócio estava entrando numa fase completamente nova. Quando o evento terminou às 8 da noite, elas haviam vendido exatamente 317 algodões doces. Patrícia, a coordenadora, estava radiante. Vocês foram o sucesso da festa. As crianças não pararam de falar dos algodões especiais. Com certeza vamos chamá-las para outros eventos. Além dos R$ 1.000 do contrato, elas ganharam mais R$ 170, vendendo unidades extras que os convidados pediram para levar para casa. Na viagem de volta para Uberlândia, no silêncio da van, Terezinha fez as contas da transformação incrível que havia acontecido em sua vida. 2 meses antes, ela ganhava no máximo R$ 50 por dia, vendendo algodão doce comum na rua. Naquele sábado, havia ganhado mais de R$ 1.000 em um único evento. Havia impressionado uma clientela sofisticada e recebido uma proposta de parceria com uma grande empresa de eventos. O método de Silvio Santos havia funcionado além de suas expectativas mais otimistas. A reunião com Ricardo Mendes estava marcada para terça-feira, às 2 da tarde, no escritório da MG Eventos, uma das maiores empresas do setor em Belo Horizonte.
Terezinha passou a segunda-feira inteira se preparando. Separou todos os números do negócio, organizou fotos dos melhores algodões doces especiais e até comprou uma roupa mais formal para causar boa impressão. José, estou morrendo de medo de falar besteira, confessou ela na véspera da reunião. Terezinha, você construiu um negócio do zero em 2 meses, transformou uma ideia simples numa empresa que fatura milhares de reais por semana. Você sabe mais sobre algodão doce especializado do que qualquer pessoa no Brasil. Vai lá com confiança, respondeu José, que havia se tornado o maior incentivador das ambições empresariais da esposa. Ele tinha razão, mas Terezinha ainda se sentia intimidada pela ideia de negociar com um empresário experiente. O escritório da MG Eventos ocupava 2 andares de um prédio comercial moderno no centro de Belo Horizonte. Quando Terezinha chegou, foi recebida por uma secretária elegante que a acompanhou até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Ricardo Mendes a aguardava com outro homem, que foi apresentado como Fábio, diretor comercial da empresa. Dona Terezinha, que prazer recebê-la. Pode nos contar um pouco sobre como começou esse negócio dos algodões especializados? Durante 40 minutos, Terezinha contou toda a história. O encontro com Silvio Santos, os ensinamentos recebidos, a implementação do método, o crescimento gradual, a profissionalização e os resultados alcançados. Ricardo e Fábio ouviram com atenção, fazendo perguntas específicas sobre faturamento, capacidade de produção e diferenciação no mercado. Impressionante, comentou Ricardo ao final. Em 2 meses, vocês criaram algo que a maioria dos empresários leva anos para desenvolver. Agora deixe-me explicar nossa proposta, continuou Ricardo, abrindo uma pasta com documentos. A MG Eventos atende cerca de 80 festas por mês em Belo Horizonte e região metropolitana. Dessas, pelo menos 30 têm perfil para contratar algodão doce especializado como o de vocês. Nossa ideia é uma parceria. Vocês fornecem os produtos e serviços, nós fornecemos os clientes e a logística. Dividimos o faturamento meio a meio. A proposta era tentadora, mas Terezinha precisava entender os detalhes. Como funcionaria na prática? Perguntou ela. Fábio explicou. A MG Eventos incluiria os algodões mágicos no portfólio de serviços oferecidos aos clientes, com preços pré-estabelecidos de acordo com o tipo de evento. Para festas infantis simples, o pacote custaria R$ 500. Para eventos sofisticados, até R$ 2.000. Terezinha forneceria equipe treinada, equipamentos e produtos personalizados. Qual seria nossa capacidade mínima de atendimento? Foi a pergunta seguinte. Ricardo calculou que precisariam atender pelo menos 15 eventos por mês para justificar a parceria. Isso significa ter pelo menos 6 pessoas treinadas, trabalhando em equipes de 2, com equipamentos suficientes para 3 eventos simultâneos nos fins de semana, explicou ele. Era uma escala muito maior do que Terezinha operava em Uberlândia, onde tinha 6 revendedores trabalhando em pontos fixos. Terezinha pediu 1 semana para analisar a proposta e organizar a operação necessária. Preciso calcular os investimentos em equipamentos, treinamento de pessoal e logística. É um passo muito grande para darmos sem planejamento, disse ela, demonstrando a maturidade empresarial que havia desenvolvido em apenas 2 meses. Ricardo ficou impressionado com a cautela profissional dela. Perfeito. Empresário de verdade não toma decisão por impulso. Na quarta-feira, Terezinha se reuniu com toda a sua equipe de Uberlândia para discutir a proposta. Rosângela, seu Antônio, Dona Maria, Carlinhos e os outros 2 revendedores mais novos se juntaram na mini-fábrica para ouvir as novidades. Pessoal, apareceu uma oportunidade que pode mudar nossa vida, mas também vai exigir muito mais de todos nós, começou ela, explicando detalhadamente a proposta da MG Eventos. A reação foi mista.
Rosângela e seu Antônio, que haviam acompanhado o crescimento desde o início, estavam empolgados. Dona Terezinha, se a senhora conseguiu sair de R$ 2 por algodão doce para R$ 1.000 por evento em 2 meses, imagina o que pode acontecer agora, disse Rosângela. Mas alguns dos revendedores mais novos demonstraram preocupação. Dona Maria questionou. E se não der certo, a gente vai perder o que já conquistou aqui em Uberlândia? José, que participava da reunião na cadeira de rodas, fez a pergunta mais importante. Terezinha, qual é o investimento necessário e quanto tempo teríamos para recuperar o dinheiro investido? Era uma questão crucial. Para atender 15 eventos por mês em Belo Horizonte, ela precisaria comprar mais máquinas, alugar um espaço maior para produção, contratar pessoas fixas e ter veículos para transporte. O investimento inicial seria de pelo menos R$ 10.000. Com o que a gente está ganhando agora, em 3 meses conseguimos juntar esses R$ 10.000, calculou Terezinha. Mas durante esses 3 meses, vamos ter que trabalhar dobrado, mantendo a operação de Uberlândia e preparando-a de Belo Horizonte. Era um desafio enorme, mas os números da parceria eram tentadores. Se conseguissem atender 15 eventos por mês, a uma média de R$ 800 por evento, o faturamento mensal seria de R$ 12.000. Dividindo meio a meio com a MG Eventos, sobrariam R$ 6.000 líquidos mensais. Na quinta-feira, Terezinha fez algo que jamais imaginou que faria. Procurou um contador para entender as questões fiscais de uma operação maior. Dona Terezinha, a senhora vai precisar abrir uma empresa de verdade, com CNPJ, funcionários registrados, tudo certinho, explicou o contador. O negócio cresceu demais para continuar no sistema informal. Ele calculou que os custos mensais fixos, aluguel, impostos, funcionários, seriam de cerca de R$ 3.000 por mês. Sexta-feira foi dedicada ao planejamento operacional. Terezinha desenhou no papel como seria a nova estrutura. Uma equipe fixa de 8 pessoas. 6 para trabalhar nos eventos, 2 para a produção. Um espaço de 100 metros quadrados em Belo Horizonte para produção e armazenagem. 6 máquinas profissionais. E uma van própria para transporte. Era uma operação complexa, muito diferente da simplicidade inicial dos algodões doces na rua. Sábado de manhã, Terezinha ligou para Ricardo Mendes. Senhor Ricardo, aceito a parceria, mas preciso de 90 dias para estruturar tudo direitinho. Não quero decepcionar vocês, começando antes de estar preparada. Ele ficou satisfeito com a resposta. Dona Terezinha, isso é exatamente a atitude profissional que esperamos de um parceiro. Vamos fechar o contrato e começar a trabalhar juntos em dezembro. O contrato foi assinado na segunda-feira seguinte. Terezinha saiu do escritório da MG Eventos com uma cópia do documento nas mãos, sentindo o peso da responsabilidade. Não era mais apenas uma vendedora que havia dado sorte. Era uma empresária com compromissos formais, funcionários dependendo dela e metas ambiciosas para cumprir. José, acho que não tem mais volta, disse ela ao chegar em casa. Ou a gente vira uma empresa de verdade ou quebra tentando. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Terezinha. Ela mantinha a operação de Uberlândia funcionando normalmente enquanto estruturava a filial de Belo Horizonte. Acordava às 5 da manhã para supervisionar a produção na mini-fábrica. Viajava para a capital mineira 2 vezes por semana para resolver questões do novo negócio e passava as noites fazendo contas e planejamento. Em outubro, alugou o espaço de 100 metros quadrados em Belo Horizonte e começou a montagem da nova estrutura. Comprou 6 máquinas industriais de algodão doce, equipamentos de produção em larga escala e montou um sistema de controle de qualidade rigoroso. Cada sabor especial tinha sua receita documentada, com fotos do resultado esperado e instruções detalhadas para a reprodução. Novembro foi dedicado ao recrutamento e treinamento da equipe de Belo Horizonte. Terezinha selecionou cuidadosamente 8 pessoas.
4 homens e 4 mulheres com idades entre 25 e 45 anos, todos com experiência em atendimento ao público. O treinamento durou 3 semanas e incluía não apenas a técnica de fazer algodão doce, mas também postura profissional, relacionamento com clientes sofisticados e representação da marca Algodões Mágicos. No final de novembro, tudo estava pronto. A operação de Belo Horizonte tinha estrutura para atender 20 eventos por mês, com qualidade superior ao que faziam em Uberlândia. Terezinha havia investido exatos R$ 9.500, usando todas as economias acumuladas nos meses anteriores. Era uma aposta alta, mas ela sabia que estava preparada. Na véspera do primeiro evento oficial da parceria com o MG Eventos, Terezinha recebeu uma ligação inesperada. Era da produção do programa de Silvio Santos. Dona Terezinha, o senhor Santos gostaria de conversar com a senhora amanhã às 14h. Ele disse que prometeu voltar para comprar algodão doce e quer saber como andam os negócios. Era o momento que ela esperava há 4 meses. O retorno do homem que havia mudado sua vida. Domingo, 13h30. Terezinha estava na porta do SBT em São Paulo, vestindo seu melhor conjunto, um blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, e uma blusa branca com o logo Algodões Mágicos bordado discretamente no bolso. Nas mãos, carregava uma pasta com todos os números do negócio organizados em gráficos coloridos, fotos dos eventos mais importantes e uma amostra de cada um dos 12 sabores especiais que havia desenvolvido desde julho. Quando o carro de Silvio Santos chegou, Terezinha sentiu o mesmo frio na barriga da primeira vez, mas agora era diferente. Não era mais nervosismo de desespero, era a ansiedade de quem estava prestes a prestar contas de uma missão cumprida com sucesso. Silvio desceu do carro com aquele sorriso característico e a cumprimentou como se fosse uma velha amiga. Ô, Terezinha, como é que estão os negócios? Pelo seu sorriso parece que deu tudo certo. Deu mais que certo, seu Silvio. Deu tão certo que às vezes eu não acredito que seja real, respondeu ela, ainda emocionada por rever o homem que havia mudado o rumo de sua família. Silvio riu e propôs. Então me conta tudo. Mas primeiro, cadê meu algodão doce? Você prometeu que ia estar cobrando R$ 10 e eu ia pagar feliz da vida. Terezinha abriu sua caixa térmica portátil e retirou um algodão doce especial que havia preparado exclusivamente para ele. Este aqui é o doce do apresentador, sabor especial da casa com canela e mel, cor dourada igual à sua gravata de domingo, disse ela, entregando o algodão doce embalado numa caixinha elegante com fita vermelha. E o preço é R$ 15, não 10. A gente aprendeu a valorizar nosso trabalho. Silvio gargalhou e tirou uma nota de R$ 50 do bolso. Fica com o troco. Agora me conta essa história toda desde o começo. Durante 1h30, sentados no escritório de Silvio Santos, Terezinha contou cada detalhe da transformação. Mostrou as planilhas com o crescimento mensal do faturamento. Julho, R$ 800. Agosto, R$ 2.400. Setembro, R$ 6.200. Outubro, R$ 8.900. Novembro, R$ 12.300. Explicou como havia implementado cada um dos 5 segredos que ele ensinou, como expandiu para Belo Horizonte e como estava se preparando para atender a parceria com a MG Eventos. Silvio analisou cada documento com atenção de empresário experiente. Terezinha, você fez exatamente o que eu imaginei que uma pessoa determinada faria com essas informações. Mas me conta uma coisa. Qual foi a parte mais difícil de todo esse processo? A pergunta a fez refletir. Acreditar que eu tinha capacidade, seu Silvio. Durante muito tempo, achei que era sorte, não competência, até que os números provaram que eu realmente sabia o que estava fazendo. E qual foi o momento em que você percebeu que tinha virado empresária de verdade, não mais uma vendedora de rua? Continuou ele. Terezinha sorriu ao lembrar.
Foi quando a primeira pessoa me procurou para aprender o método que eu estava usando. Até então, eu só seguia suas instruções. Mas quando tive que ensinar outra pessoa, percebi que havia desenvolvido conhecimento próprio sobre o negócio. Silvio balançou a cabeça, aprovando. Isso é maturidade empresarial. Quando você consegue ensinar, significa que domina. Agora me fala dos erros que você cometeu, pediu Silvio, surpreendendo-a. Terezinha não esperava essa pergunta. Eu cometi alguns erros, sim. No começo, fui rígida demais com as regras para os revendedores. Quase perdi inovações importantes porque não deixava eles experimentarem. Também demorei para formalizar o negócio. Quase tive problema com a vigilância sanitária por trabalhar sem alvará. Silvio sorriu. Ótimo. Empresário que não comete erro não está crescendo rápido o suficiente. E qual é o próximo passo do seu plano? Foi a pergunta seguinte. Terezinha abriu a última pasta. Em dezembro, começamos oficialmente a parceria com o MG Eventos. A meta é atender 20 eventos por mês em Belo Horizonte. Em 6 meses, queremos expandir para outras cidades de Minas Gerais. Em 1 ano, transformar Algodões Mágicos numa franquia que qualquer pessoa pode operar seguindo nosso método. Silvio ficou impressionado com a ambição do plano. Terezinha, você aprendeu a lição mais importante do negócio, pensar grande, mas crescer com organização, disse ele, fechando as pastas. Agora deixa eu te dar o último conselho, porque você já não precisa mais de mim como professora, precisa de mim como colega empresário. A frase a emocionou profundamente. Silvio Santos a estava tratando como igual, não como a vendedora desesperada que ele encontrou 4 meses antes. O último segredo é este: nunca esqueça de onde você veio e por que começou. Você construiu esse negócio para sustentar sua família e dar dignidade para o José. Agora que está ganhando bem, pode ser tentador mudar de vida completamente. Não mude. Continue morando no mesmo bairro, continue sendo a mesma pessoa simples e honesta. Mas cresça o negócio sem limites. O conselho a tocou profundamente, porque ela havia pensado exatamente nisso nas últimas semanas. E tem mais uma coisa, continuou Silvio, se levantando da cadeira. Você vai começar a receber propostas de investidores, pessoas querendo comprar parte do seu negócio. Cuidado com isso. Não venda controle da sua empresa para ninguém. Você pode aceitar sócios minoritários que tragam conhecimento ou capital, mas nunca perca o controle das decisões. É sua criação, é sua responsabilidade. Antes de se despedirem, Silvio fez uma última pergunta. Terezinha, se você encontrasse hoje uma vendedora na mesma situação que você estava 4 meses atrás, você daria os mesmos conselhos que eu dei? Ela pensou por alguns segundos. Daria os mesmos conselhos, mas com algumas coisas a mais que aprendi na prática. Como lidar com funcionários, como negociar com fornecedores, como se comportar com clientes sofisticados. Silvio sorriu. Então você virou professora também. Na despedida, Silvio Santos fez questão de pagar os R$ 15 pelo algodão doce, apesar de Terezinha insistir que era um presente. Negócio é negócio, mocinha. Você ofereceu um produto de qualidade, eu pago o preço justo. É assim que o mundo dos negócios funciona. Ele guardou a caixinha cuidadosamente no carro. E Terezinha, daqui a 1 ano, quando você tiver uma rede de franquias funcionando, me liga. Quero conhecer a empresária que você vai ser. Quando o carro se afastou, Terezinha ficou parada por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Em 4 meses, ela havia saído de uma conversa de 15 minutos na rua para uma reunião de empresário para empresário no escritório do maior apresentador do Brasil. Mais do que isso, ela havia provado para si mesma que era capaz de transformar uma oportunidade em realidade através de trabalho inteligente e determinação. No caminho de volta para casa, Terezinha parou num posto de gasolina para ligar para José. José, deu tudo certo. O Silvio ficou orgulhoso dos nossos resultados. Ele disse que agora somos colegas empresários.
não mais professor e aluna. Do outro lado da linha, José não conseguia falar de emoção. Depois de 2 anos de depressão por se sentir inútil por causa da paralisia, ele estava vendo a esposa se transformar numa mulher de negócios respeitada e próspera. Terezinha, disse José finalmente, você salvou nossa família. Mas mais do que isso, você se salvou. Virou a mulher forte e independente que sempre soube que podia ser. Era verdade. A Terezinha, que voltava para casa naquele domingo, não era mais a vendedora desesperada que chorava na chuva 4 meses antes. Era uma empresária confiante, com uma empresa estruturada, funcionários dependendo dela e sonhos maiores do que jamais ousou ter. Dezembro de 2021, 2 anos e meio depois do encontro que mudou tudo. Terezinha dos Santos Oliveira estava no palco do maior auditório de eventos empresariais de São Paulo, sendo apresentada como palestrante principal do Congresso Nacional de Empreendedorismo Feminino. Diante de 3.000 empresárias, ela usava um terno elegante azul marinho, mas no peito brilhava um broche dourado com o logo Algodões Mágicos. Sua marca registrada que agora simbolizava uma das histórias de crescimento empresarial mais impressionantes do Brasil. Boa tarde, empreendedoras. Meu nome é Terezinha dos Santos Oliveira e há 2 anos e meio eu vendia algodão doce por R$ 2 na rua para sustentar 5 filhos e um marido paralítico. Começou ela, com a mesma simplicidade de sempre, mas agora com a confiança de quem havia construído um império. A plateia ficou em silêncio, curiosa para ouvir como uma vendedora ambulante chegara até aquele palco prestigioso. Os números que ela apresentou deixaram o auditório impressionado. A rede Algodões Mágicos operava em 7 estados brasileiros, com 120 franquias ativas, 300 funcionários diretos e indiretos e faturamento anual de R$ 8 milhões. A empresa atendia mais de 2.000 eventos por ano, tinha linha própria de equipamentos desenvolvida em parceria com fabricantes especializados e acabara de lançar o Instituto Algodão Mágico, programa de capacitação para empreendedores de baixa renda. Mas eu não estou aqui para falar de números, continuou Terezinha, caminhando pelo palco com naturalidade. Estou aqui para contar como uma conversa de 15 minutos com Silvio Santos me ensinou que qualquer pessoa, independente de onde veio ou quanto estudou, pode construir um negócio próspero se souber aplicar os princípios certos com determinação e organização. A menção a Silvio Santos causou burburinho na plateia. Todos conheciam a lenda, poucos sabiam dos detalhes reais. Durante 40 minutos, Terezinha reproduziu exatamente os 5 segredos que Silvio Santos havia ensinado naquela manhã fria de julho de 2019, explicando como cada princípio havia sido aplicado na prática e adaptado para diferentes situações. Primeiro segredo: você não vende produto, vende experiência e emoção. Segundo, crie diferenciais que justifiquem preços premium. Terceiro, estabeleça pontos fixos e construa relacionamento com clientes. Quarto, multiplique através de outras pessoas. Quinto, controle tudo com números e organização. Mas o segredo número 6 que descobri sozinha, disse ela, pausando para criar expectativa, é que sucesso empresarial não é sorte ou dom natural, é método aplicado com persistência. Qualquer pessoa neste auditório pode replicar o que eu fiz, desde que esteja disposta a seguir um sistema comprovado e trabalhar todos os dias para aperfeiçoá-lo. A plateia explodiu em aplausos, reconhecendo a mensagem de esperança e possibilidade. Após a palestra, Terezinha foi cercada por dezenas de empresárias, querendo conhecer mais detalhes da história e trocar cartões. Uma jovem de uns 25 anos, visivelmente emocionada, se aproximou. Dona Terezinha, eu vendo brigadeiros gourmet na internet, mas não consigo crescer. Tenho medo de investir em estrutura maior. Seus conselhos se aplicam ao meu negócio? Era o tipo de pergunta que Terezinha recebia diariamente.
empreendedores em estágios iniciais buscando orientação. Filha, os princípios são os mesmos para qualquer negócio. Brigadeiro gourmet, algodão doce, roupas, serviços, não importa. O que importa é você parar de pensar pequeno e começar a pensar em sistema, respondeu ela, usando o mesmo tom didático que Silvio Santos usara com ela. Me manda um e-mail esta semana, vamos marcar uma conversa. Adoro ajudar quem está começando. Era verdade. Parte da missão que ela havia criado para si mesma era replicar a generosidade que havia recebido. No hotel, naquela noite, Terezinha fez algo que virou rotina nos últimos meses. Uma videochamada com José e os filhos para contar como havia sido o dia. José, que agora coordenava toda a parte administrativa da empresa de casa, com computadores adaptados para sua condição, sorria orgulhoso, vendo a desenvoltura da esposa. Terezinha, você está virando influenciadora, brincou ele, referindo-se aos milhares de seguidores que ela havia ganhado nas redes sociais, compartilhando dicas de empreendedorismo. José, nunca esqueço que tudo isso começou porque você me incentivou a aceitar os conselhos do Silvio, mesmo quando parecia impossível, disse ela, emocionada. Era verdade. Nos momentos de maior dificuldade durante a implementação do plano, José havia sido o estrategista que a ajudara a tomar as decisões certas. Agora, ele era oficialmente o diretor administrativo da empresa, comando toda a parte financeira e de recursos humanos com competência que surpreendia até consultores especializados. Os 5 filhos também haviam se beneficiado da transformação familiar. Mariana, agora com 18 anos, cursava a administração numa universidade particular, pagada integralmente com os lucros da empresa. João, de 15 anos, mostrava talento natural para marketing digital e já ajudava na gestão das redes sociais da marca. As gêmeas, Ana e Alice, de 11 anos, eram as consultoras de sabor oficiais. Testavam todas as novidades antes do lançamento. Pedro, de 7 anos, dizia que quando crescer ia vender algodão doce no espaço. Na terça-feira seguinte à palestra, Terezinha estava no escritório central da empresa, em Uberlândia, um galpão de 500 metros quadrados que abrigava a produção de ingredientes especiais, o centro de treinamento de franqueados e a sede administrativa. Era um ambiente profissional, com uniforme corporativo, sistemas informatizados e procedimentos documentados para cada processo. Muito diferente da cozinha improvisada onde tudo começou. Durante a reunião semanal com a diretoria, composta por ela, José e 3 executivos contratados, os números apresentados eram impressionantes. Novembro havia fechado com faturamento de R$800 mil, lucro líquido de R$200 mil e 15 novas franquias abertas em cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais. A meta para 2022 era chegar a 200 franquias e faturamento anual de R$15 milhões. Terezinha, chegou uma proposta interessante, disse Marina, a diretora comercial. Um grupo de investidores quer comprar 40% da empresa por R$3 milhões para nos ajudar a expandir internacionalmente. Era exatamente o tipo de situação que Silvio Santos havia previsto. Propostas de investidores apareciam mensalmente, oferecendo quantias cada vez maiores pela participação no negócio em crescimento explosivo. Marina, a resposta é a mesma de sempre. Agradeça o interesse, mas algodões mágicos não está à venda, respondeu Terezinha com firmeza. Se eles quiserem investir, podem comprar uma franquia master para operar numa região específica. Mas controle da empresa, nunca. Era uma posição que ela mantinha rigorosamente, lembrando sempre do conselho de Silvio Santos sobre não perder o comando das próprias decisões. Na sexta-feira, Terezinha recebeu uma ligação especial. Dona Terezinha, aqui é o Silvio. Como estão os negócios por aí? Vi sua palestra na internet. Ficou lindíssima.
Era a ligação trimestral que ele fazia desde 2020, acompanhando o crescimento da empresa como um mentor orgulhoso. Eles conversaram por meia hora sobre os números, os desafios e os próximos passos da expansão. Silvio, tenho uma pergunta importante, disse ela ao final da conversa. Chegou a hora de escrever um livro contando nossa história completa. Recebo centenas de mensagens por semana de pessoas querendo saber todos os detalhes do método. Silvio riu do outro lado da linha. Terezinha, você virou autoridade no assunto. Pode escrever o livro sim, mas com uma condição. Tem que ensinar de verdade, não só inspirar. As pessoas precisam de um manual prático, não só de uma história bonita. Fechado, respondeu ela imediatamente. Já escolhi até o título. Algodões Mágicos. Como transformar qualquer pequeno negócio numa máquina de fazer dinheiro. Silvio aprovou. Perfeito. E quando lançar, me convida para o lançamento. Quero ver pessoalmente a empresária que você se tornou. Era um sonho que se realizaria em breve. Ter Silvio Santos prestigiando o lançamento do livro que contaria a história completa da transformação. Naquela noite, Terezinha caminhou sozinha pela fábrica vazia, lembrando de cada passo da jornada incrível que havia vivido. Da vendedora desesperada, chorando na chuva, a empresária respeitada nacionalmente, comandando uma empresa de milhões. Tudo por causa de uma conversa de 15 minutos com um homem que decidiu compartilhar seus conhecimentos com uma desconhecida que demonstrou determinação para vencer. Hoje, 5 anos depois daquele encontro casual na porta da Record TV, Terezinha dos Santos Oliveira é reconhecida como uma das empreendedoras mais inspiradoras do Brasil. Sua história transcendeu o sucesso empresarial e se tornou símbolo de que oportunidades podem surgir nos momentos mais inesperados, mas apenas para quem está preparado para reconhecê-las e agir com determinação inteligente. O que começou como uma conversa de 15 minutos se transformou numa metodologia replicável de crescimento empresarial. A rede Algodões Mágicos hoje opera em todo o território nacional, com mais de 300 franquias ativas, gerando empregos diretos para mais de 1.000 pessoas e renda indireta para milhares de famílias. Mas o impacto vai além dos números financeiros. Terezinha criou um modelo de negócio que prova ser possível construir prosperidade, começando literalmente do zero, usando apenas determinação, método correto e disposição para aprender e ensinar outros. O segredo não estava no algodão doce. Estava nos princípios universais de negócio que Silvio Santos compartilhou. Focar na experiência do cliente, criar diferenciação que justifique preços premium, estabelecer relacionamentos duradouros, multiplicar através de outras pessoas e controlar tudo com organização e números. Esses princípios funcionam para qualquer produto ou serviço, em qualquer lugar do mundo, desde que aplicados com consistência e inteligência. A transformação de Terezinha é a prova viva de que não existem sonhos impossíveis. Existem apenas métodos ainda não descobertos para realizá-los.